Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesta lição de Catecismo da Doutrina Cristã, o nosso tema é o quinto mandamento da lei de Deus: não matarás. Esse mandamento é bastante conhecido, evidentemente. As pessoas normalmente sabem que não devem matar o seu próximo. Porém, ele é pouco compreendido, porque na realidade nós não estamos aqui falando apenas de simplesmente não atentar contra a vida física do próximo, mas também nós estamos falando sobre a vida espiritual do próximo. Isso significa o escândalo. E também qualquer coisa que coloque em perigo a vida do próximo. E aí nós estamos falando de agressões. Estamos falando também de desejos de querer mal o próximo. Também isso está incluído nesse quinto mandamento. E aí nós já percebemos desde o começo da aula que não é tão simples assim. Você não vai simplesmente dizer assim, não, eu não matei, eu não roubei, então olha como eu sou uma pessoa boa, como normalmente as pessoas pensam porque ignoram a profundeza desse preceito divino. Então vamos entender o que nos manda Deus no quinto mandamento. Então, para falar de uma forma geral, a gente pode dizer que o quinto mandamento da lei de Deus, que é não matar, ele exige de nós também não fazer mal ao próximo. A lei de Deus, ela não quer apenas que a gente faça o bem, mas também evite o mal. Então, fazer o bem ao próximo, basicamente a gente tem no quarto mandamento. Porque quando a gente diz honrar pai e mãe, a gente deve honrar os nossos superiores, como a gente já falou, mas também a gente tem que ter em mente aquilo que disse São Paulo na Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, se não me falha a memória, que é quando ele diz que nós temos que ter a todos como nossos superiores. E, portanto, a todos nós devemos respeito. A todos nós devemos fazer o bem. Tem isso, a gente tem que estimar, querer o bem do nosso próximo. Mas isso também, e aí nós vamos para esses mandamentos agora, que são mais mandamentos negativos, não fazer isto, não fazer aquilo outro, porque nós também devemos evitar o mal ao nosso próximo. E isso toca, em primeiro lugar, este quinto mandamento. E aí depois nós vamos para os demais. O maior mal que se pode fazer ao próximo é levá-lo à morte. E por isso este é já o primeiro nessa série negativa do que não fazer. Então, com relação ao próximo. Então, primeiro, não matar, por quê? Porque a vida do próximo é o mais precioso que ele tem. O maior mal que a gente pode fazer é tirar-lhe a vida. Não é? Por isso, com a breve e simples exposição, não matarás, Deus proíbe-nos que causemos dano tanto à vida natural ou física, que é o mais óbvio, não é? Quanto à vida espiritual do próximo. E também, olha aqui, porque o quinto mandamento também condena o suicídio. Nós vamos entender por quê. Talvez não nesta lição, que vai tratar principalmente do homicídio e do escândalo, mas na próxima aula seguida a esta, que também vai continuar o quinto mandamento. Você vai ver que aqui eu escolhi nesses mandamentos relativos ao próximo ser um pouco bem mais detalhista, em algumas coisas, porque são importantes e geralmente passam despercebidos. Então, atenção aqui. Por esse motivo, a gente vai mais uma vez dividir em duas partes. A vida natural do homem pode considerar-se antes de nascer, ou depois. Quando se fala de antes de nascer, a gente está se referindo à vida no ventre da mãe. A criança no ventre da mãe tem direito à existência. E esse direito é tanto maior quanto é certo que se encontra na impossibilidade de se defender e pedir socorro. O crime pelo qual se lhe tira a vida chama-se aborto, que nunca é permitido, nem mesmo para salvar a honra e evitar o escândalo. São igualmente criminosos os que, por meio de remédios e outros processos, cooperam para eliminar estas vidas inocentes. Então, muita atenção. Mesmo antes de nascer.
O nascituro, o que está por nascer, tem o direito de existência e não se pode fazer qualquer tentativa ou usar qualquer coisa, nem auxiliar, neste caso, para que isso aconteça, de haver o aborto, ou seja, de haver um homicídio do infante ali antes de nascer, o nascituro, como a gente poderia dizer. Isto é um crime e nada justifica, nada. Nem mesmo que foi um escândalo, aconteceu algo horrível e tudo mais. Não se pode, de uma injustiça, por causa de uma injustiça, cometer uma outra injustiça. E uma injustiça ainda maior. Não se pode. Então, por isso, o aborto é condenado e também o uso de remédios que tenham um efeito abortivo. Então, igualmente condenado. Tentar induzir ao aborto, condenado também. Tá certo? Então, tudo isso é contra o quinto mandamento. Ajudar nisto também é condenado. Cooperar de qualquer forma com isso é condenado também. Então, atenção. Depois nós temos o assassinato do homem nascido. E isso disse homicídio, que é um crime feio aos olhos de Deus, aos olhos dos homens e da sociedade. Crime aos olhos de Deus, porque só Deus é autor e senhor da vida humana, e só Ele pode dispor dela como lhe aprouver. Isso usurpa, homicídio, os direitos de Deus sobre o homem e atenta contra a sua suprema autoridade. Crime aos olhos dos homens, porque o homicídio arrebata do homem a mais preciosa de suas propriedades, cuja perda é irreparável. Imagine o criminoso que mata uma pessoa que está em pecado mortal e que nem teve tempo de se arrepender. Que coisa horrível o que ele fez. Que coisa abominável. Aquela pessoa não vai poder se reconciliar com Deus, foi pelo mau uso do seu livre-arbítrio, tolhida dessa terra, sem ter chance de fazer penitência, de refletir sobre sua vida, de se arrepender, de buscar um sacerdote. Que coisa horrível. E é isso que faz o homicida. Que terrível o que ele faz. Se Deus não quis fazer isso, se não foi da vontade de Deus tirar aquela pessoa deste mundo, ele agora quer assumir o lugar de Deus, usurpar o direito de Deus. Deus que mata quando deve matar, quando é a hora, quando decreta, a tua vida vai até aqui. É Deus que tem esse poder, não o homem. Por isso que o homicídio é terrível, tem uma malícia grandíssima o homicídio. E é algo que tem que ser extirpado, tem que ser punido severamente, porque isso é gravíssimo. As pessoas olham como ficam os familiares, hoje, não é? Nas notícias, nas coisas, olham como fica a família, como fica não sei o quê, mas e como fica a alma daquela pessoa, como fica a vida espiritual dessa pessoa, depois foi arrancada dessa vida de uma forma imprevista. O que foi dessa alma? E o que será desse homicida? Ele que não teve misericórdia do próximo, será que vai encontrar também? Ele que não deu ao próximo tempo para fazer penitência, será que ele vai ter tempo também de fazer penitência? Então, o homicídio é gravíssimo. É uma grande falta com o próximo, uma grande falta de caridade para com o próximo. E também uma violação de um direito de Deus, que Deus usa. Uma grave violação. Crime aos olhos da sociedade, porque ele arranca os seus membros, de que pode tirar grandes vantagens. Por isso é que o Senhor, com razão, fulminou o homicídio com as suas maldições, dizendo: a quem quer que derramar o sangue do homem, ser-lhe-á derramado o sangue. Entre todos os homicídios, reveste-se de particular gravidade o parricídio, isto é, o assassinato do pai ou da mãe, a quem se deve a vida. Então você tira a vida de quem te deu a vida. Isso é o parricídio. Que coisa abominável. Mesmo os gentios, os pagãos abominavam isto. Mesmo as pessoas sem a luz da fé. Imagina nós que sabemos o que é a alma humana, o que Deus preparou para o homem, a bem-aventurança eterna. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Sumamente deplorável. Eu digo, se os legisladores tivessem compreensão, na nossa época, do quão feio
é o homicídio, eles não seriam tão brandos no modo como procedem, nas penas que aplicam. Não seriam. Porém, não se compreende mais isso porque não se vê mais as coisas de uma forma espiritual. E assim, o pecado vai se multiplicando. Vai se multiplicando. A omissão dos bons leva a esse grande escândalo, né, que é o número assustador de homicídios que acontecem hoje em dia. Porque as pessoas não são formadas na doutrina de Jesus Cristo. Porque os próprios legisladores já estão corrompidos com ideias maçônicas sobre o homem, em vez de terem as ideias certas, as ideias claras, as ideias realistas, né, que vêm da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja o que acaba acontecendo. Isso tudo se passa, lamentavelmente, para o dano também da sociedade civil. Parricídio. E depois do parricídio, ainda pior, não é? É também o regicídio, o assassinato de um soberano. O regicídio é ainda uma impiedade contra a pátria, porque tende a destruir a ordem social. Como nós falamos no quarto mandamento, por pior que seja o governante, a ordem social, o governo, a paz, a administração da justiça, precária que seja, é melhor do que nada. É melhor do que a ausência disso, que é o caos. Muito melhor. Aqui a gente pode fazer amigos, aqui a gente pode dar um jeito, pode fazer isso e aquilo. Agora, no estado de estabilidade, de instabilidade, o que será? Então, a pessoa que mata um soberano, deixa a nação sem o que fazer. E aí as coisas ficam muito difíceis. Então, ainda mais grave, além de tudo que já foi dito sobre o homicídio, ainda tem essa malícia que prejudica o país. Então, isso é dito sobre o homicídio. Agora, é um impedimento absoluto? Não há casos de exceção? Sim, há 3 casos de exceção. E esses casos de exceção são a legítima defesa contra um injusto agressor, a guerra justa, e também quando o Estado determina, com a pena de morte, que uma pessoa deve pagar com a vida por um crime que cometeu. Certo? Então, isto tudo é doutrina cristã também. É algo que está nas Sagradas Escrituras, é algo que está nos Santos Padres da Igreja, é algo que está no Catecismo da Igreja. Os modernistas, recentemente, desde os 50 anos aí que eles estão por aí fazendo suas revoluções, tentaram modificar isso aqui. O que simplesmente torna mais evidente para as pessoas comuns a falta de fé dessas pessoas, que não acreditam nisso aqui, que é o ensinamento de São Tomás, que é o ensinamento de São Paulo Apóstolo, o ensinamento de Nosso Senhor. Simplesmente mostra que eles não têm fé nessas coisas, que têm fé em outras coisas, que são justamente as doutrinas maçônicas que hoje levam o mundo para esse caminho ruim que ele está. Não é? Mas a doutrina da Igreja Católica é assim, ela admite, sobretudo essa questão de que o Estado ele tem o poder de, em nome de Deus, inclusive, como ministro de Deus, de exercer a justiça e, inclusive, tirar a vida de uma pessoa que cometeu um crime, de um criminoso. Então, vamos lá, falar em primeiro lugar da questão da legítima defesa. Legítima defesa da própria vida contra um injusto agressor. Deus manda que amemos o próximo como a nós mesmos, e não mais do que a nós mesmos. E quando não há outro meio de pôr a salvo a própria existência, senão matando o injusto agressor, há todo o direito de o matar. O injusto agressor perde todo o direito à sua vida, desde que tenta acabar com a dos outros. E, entre o culpado e o inocente, a escolha não admite dúvidas. Morra o culpado e salve-se o inocente. O injusto agressor não tem direitos. Ele pode ser morto por aquele que está sendo injustamente atacado. Por exemplo, um ladrão que vem com violência e procura, bem armado, certo, da sua casa, é possível a legítima defesa. Na verdade, isso é lei natural, isso é algo instintivo até. Mas aqui nós colocamos para que uma visão equivocada desse não matar não possa fazer que as pessoas deixem o bom senso e não entendam que isto aqui não está incluído. Assim como também não está incluído a questão da guerra justa. A guerra só é justa quando se torna necessária.
quando há uma necessidade imprescindível em defesa dos direitos injustamente violados. Quando, por exemplo, um país procura invadir o outro país sem qualquer direito, sem qualquer advertência, não é? Quando comete um crime grave contra a soberania da pátria, não é? Que seria semelhante realmente ao injusto agressor, não é? Que tenta atacar o próximo sem um motivo justo. Então, nesse caso, o sujeito coletivo, né, que é a sociedade, ela pode contra-atacar. E isso a gente costuma chamar de guerra, não é? Um conflito entre nações, uma guerra. Assim como o indivíduo pode defender-se com todas as suas forças contra o injusto agressor, até matá-lo, assim também o indivíduo coletivo, isto é, a sociedade, pode defender-se contra qualquer outra sociedade que injustamente ataque. A Igreja Católica reconhece na sociedade o direito de justa e legítima defesa armada, mas nunca deixou de considerar a guerra como um tremendo castigo de Deus. E na ladainha de todos os santos, pede a Deus que dele livre os povos cristãos. Aí se está na ladainha de todos os santos, né? Quando se reza a peste e a fame, a belo libera-nos domine. Então, da peste, da fome e da guerra, né? Nos livrai-nos, Senhor. Então, a igreja pede para se livrar, porque uma guerra, de qualquer forma, por mais que seja justa, ela é terrível, ela tem péssimas consequências para todos. Assim, não é algo legal, é algo que se faz quando não há mais o que fazer. Por isso tem que ser um caso de extrema necessidade. Por isso que a diplomacia, em geral, tem que operar, né, para evitar esse tipo de conflito, que tem consequências terríveis em geral. Aí custa muitas vidas. E também nós temos um terceiro caso, que é o caso que agora Jorge Mário Bergoglio diz que não existe mais, porque os nossos tempos não admitem mais isso. A gente evoluiu, a gente é muito mais sábio que São Paulo Apóstolo e o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Né? Nossa época é maravilhosamente, né, especial, e aí a gente é uma exceção ao que Deus determinou para os homens no quinto mandamento. É claro que isso é uma falsidade. E nós vamos continuar ensinando a doutrina da igreja. Se Bergoglio e os seus seguidores não querem acreditar na doutrina católica, é realmente um problema sério para eles. É um sinal de deserção da fé, heresia, apostasia da religião católica. Um sinal a mais, porque na verdade eles já apostadaram faz muito tempo, desde o Vaticano II. Mas, de qualquer maneira, a gente vai simplesmente ensinar a doutrina católica, porque tudo que eles fazem, nesse espírito de heresia, é inválido, sem efeito, e não deve ter qualquer consideração, nem por isso. Vamos lá então, terceiro, para cumprir a sentença da autoridade suprema que condena um malfeitor à pena de morte. Escreve São Paulo, veja, São Paulo, carta aos Romanos. Porque não é debalde que ele traz a espada, porquanto ele é ministro de Deus, vingador em ira contra aquele que obra mal. Romanos 13, 4. Quando, pois, o poder público tira a vida ao malfeitor, tira-lhe usando o poder que recebeu de Deus. Deve sempre ver-se nisso a defesa necessária à sociedade, ou melhor, da sociedade, a restauração da ordem. Então, tudo isso, né, é o modo como a gente deve ver a pena de morte para o criminoso. Então, a defesa necessária da sociedade, a restauração da ordem, uma lição tremenda ao culpado e a todos os cidadãos, que assim, vendo a paga devida a este crime gravíssimo, vão se dissuadir de fazê-lo. Ainda que fiquem nervosos, eles não vão ter a mesma coragem que teriam se tivesse essas leis que nós temos hoje em dia, que praticamente tem um efeito, ninguém sente. Ninguém sente. A pessoa vai lá, matou o fulano, vai lá, vai para a cadeia, ninguém vê, ninguém sabe, e fica assim. Não é? É só um efeito passageiro e não gera nenhuma impressão e, portanto, as pessoas continuam matando-se umas às outras. Né? Triste assim, mas é assim. E ficamos por aqui. Depois a gente vai falar na próxima lição sobre a questão do escândalo, que é muito importante. Muito importante, a gente vai falar extensamente sobre o escândalo, dar exemplos
e tudo mais, tá certo? E seguido a questão do escândalo, a gente vai falar também sobre a questão do suicídio, sobre a questão do duelo e o amor, o que nos manda esse mandamento, né, para com o próximo, o amor para com o próximo, inclusive para com os nossos inimigos, o que demanda de nós uma moderação, um controle da ira, certo? Então nós vamos falar disso nas próximas aulas, sobre essa questão, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.